Olá pessoal, agora é hora da gente falar sobre o bispo. No tabuleiro de xadrez a gente vai encontrar dois bispos brancos e dois bispos negros. O detalhe é que para cada lado você vai ter um bispo de casas claras e um bispo de cores escuras. A torre ela se movimentava em coluna e linha, mas não se movimentava em diagonal. Já o bispo ele não movimenta nem coluna, nem linha. Ele não faz nenhum desses movimentos. O movimento do bispo é em diagonal. Quem tiver dúvida sobre o que é diagonal é só voltar no primeiro vídeo. Mas resumindo, diagonais são essas filas de casas que vão se repetindo. Tipo, branco, branco, branco. Vou dar um exemplo aqui. Se eu viesse pra cá, não é uma diagonal. Opa, deixa eu colocar em vermelho. Não é uma diagonal, porque você vai passar uma casa clara, uma escura, uma clara. Uma diagonal você normalmente vai encontrar casas apenas da mesma cor. Ó, clara, 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 sem passar nenhuma escura. Clara, 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 clara. Ah, mas o bispo só vai andar nas casas claras? Por isso a gente tem dois bispos. Um bispo das casas claras e um bispo das cores escuras. Onde o bispo das cores claras vai andar apenas e unicamente nas cores claras. Ele não vai sair das cores claras. Nunca vai existir no tabuleiro. Pelo menos no início do tabuleiro, né? No início do jogo. Você nunca vai encontrar dois bispos andando nas mesmas cores de casas. A não ser que você promova um peão e promova um bispo. Aí sim pode ter dois bispos das mesmas cores de casas. Então esse aqui é o bispo que anda nas casas brancas. E esse daqui é o bispo que anda nas cores escuras. O bispo, assim como a torre, não tem o potencial dele limitado. Ele pode ir até a última diagonal que ele encontrar, até a última casinha da diagonal. Assim como ele também pode ficar na primeira ou entre elas. O importante é que ele faça o movimento de diagonal, não importa a casa que ele vá. Para ficar mais prático de se recordar, o bispo ele movimenta em forma de X. Os bispos, assim como as torres, não conseguem pular peças. Então, para você poder ativar um bispo, colocar um bispo em jogo, você tem que abrir uma das casas da diagonal dele. Por exemplo, se eu for abrir esse peão aqui, eu não vou estar liberando meu bispo, porque o meu bispo ele não se movimenta assim. Para liberar o meu bispo, eu vou ter que abrir as diagonais dele, porque ele anda em diagonal. Então, quais são as diagonais desse bispo branco? São esse peão de G2 e esse peão de E2. Então, se eu quiser abrir para esse bispo aqui em específico, eu vou ter que avançar ou esse peão ou esse peão. Qualquer um dos dois abre para o bispo poder se movimentar. E se eu quiser movimentar o bispo das cores escuras? E se eu quiser movimentar esse bispo aqui? Mesma forma, eu vou ter que abrir a diagonal dele. Então, a diagonal é essa, então vou ter que tirar ou esse peão ou esse peão. Então vamos lá, vamos simular aqui. Vou tirar esse peão aqui. Uma casa. Aí meu adversário foi pensar, vou abrir aqui também para liberar para o meu bispo sair. Agora o que eu fiz? Eu avancei um peão para poder tirar o meu bispo. Então o que eu vou fazer? Vou tirar o meu bispo. Então eu posso jogar ele tanto aqui como aqui. Então vamos lá, vou mexer aqui o bispo. Puxei o bispo para cá. Agora eu vou mexer o meu bispo. Ó, a gente abriu o peão aqui para poder liberar o bispo, correto? Então o que a gente vai fazer agora? Liberar o bispo. Agora é a vez das pretas. As pretas jogou aqui para quê? Liberar o bispo. Então vai fazer o quê? Liberar o bispo. Agora a questão. Como que o bispo captura? Assim como a torre, ele vai capturar da forma que ele se movimenta.
Então vamos lá, meu bispo movimenta em diagonal. Se na diagonal dele, em qualquer uma das 4 diagonais que ele possa se movimentar, eu posso movimentar duas para trás ou duas para frente. Diagonais, duas diagonais. Ó, vou dar um exemplo aqui. A gente tem a diagonal traseira desse bispo, duas, ó, tem duas diagonais para trás, assim como vai ter uma, duas diagonais para frente. Então, se vocês puderem perceber, em uma das diagonais dele, passa por cima de uma peça. Lembra que na torre, quando você encontra uma peça diante do movimento da torre, a torre pode ir lá e capturar, se for uma peça inimiga. E se for uma peça aliada, ela se limita e não pode pular por cima da peça aliada. Então, como aqui no caso é uma peça inimiga, uma peça preta, a branca, o bispo branco, pode ir lá e tomar. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar meu bispo branco e vou me direcionando até o peão em diagonal e fazer a captura. Colocar meu bispo na casa do peão e retiro o peão. Agora a vez das pretas. As pretas também viram uma oportunidade de capturar uma peça. Qual peça é? Vamos lembrar que as diagonais que o bispo tem. Temos uma para trás. Teria outra para trás aqui também, porém está no canto do tabuleiro. E quando um bispo está no canto do tabuleiro, ele se limita a ter apenas uma ou duas diagonais. Então nesse caso aqui, ele tem duas diagonais. Então vamos lá. O meu bispo, ele tem alguma diagonal que esteja atacando alguma peça? Tem. Essa diagonal aqui, ela está atacando esse peãozinho. Então eu posso ir lá e tomar. Vejam que essa diagonal aqui, ela passa por cima de duas peças. Porém, eu não posso ir lá e tomar a peça de trás, que seria esse bispo. Eu não posso ir lá e tomar a peça de trás. Eu tenho que tomar a peça que vem primeiro. Então, a primeira peça que veio aqui foi esse peão. Então, eu vou ter que ir atrás do peão. Eu não vou poder capturar a peça que está lá atrás. Eu vou ter que pegar a primeira peça que aparecer na frente do movimento do meu bispo. Então, vamos para o resumo. A gente lembra que o bispo, ele anda em diagonal. Ele vai andar sempre em diagonal. Um bispo pode possuir até 4 diagonais para se movimentar, sendo duas para trás e duas para frente. Quando ele está no canto do tabuleiro, ele tem ou uma diagonal, quando ele está aqui na diagonal grande, nesse cantinho aqui, ó, tem que estar no canto do tabuleiro mesmo. Ele só vai ter uma diagonal para se movimentar. Ou em qualquer outro dos cantos do tabuleiro, ele vai ter apenas duas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se ele tivesse aqui, ele teria essas duas diagonais. Aqui mesmo onde esse bispo está, tem duas diagonais. Mas digamos que ele tivesse nessa casa aqui onde eu estou selecionando em verde. Ele teria uma, duas, três, quatro diagonais. A gente viu também que as peças pretas tem um bispo de casas claras e um bispo de casas escuras. Que eu não coloquei aqui, mas vai ter também um bispo de casas escuras. E as brancas também terão um bispo de casas claras, que não está aqui, e um bispo de casas escuras. Lembrando que cada bispo não poderá sair das suas cores. Se ele está nas casas escuras, vai só nas casas escuras. Se ele está nas casas claras, vai só nas casas claras. Isso até o final do jogo. Vimos também que o bispo ele não pula por peças. Ele é igual à torre nesse quesito. Ou seja, esse meu bispo aqui, ele não pode pular por cima desse peão aqui. Ele não pode pular por esse peão aqui para poder chegar nessa casa. Eu vou primeiro ter que movimentar esse peão para frente, para esse bispo poder ter por onde andar. Então vamos lá, vou avançar esse peão aqui para poder sair com o meu bispo. Aí eu vou dar exemplo, meu adversário avançou um peão. Agora eu quero movimentar esse meu bispo. Ele pode movimentar para cá? Não, porque tem um peão na frente dele. Para eu poder movimentar para cá, eu teria que tirar esse peão também. Mas como eu já tirei esse peão aqui, o meu bispo já pode se movimentar.
Lembrando que ele não pode pular peças, então o máximo que ele pode ir é até aqui. Então eu vou parar ele aqui, porque eu não quero movimentar muito meu bispo, eu quero parar ele aqui. Agora vejo meu adversário. E ele notou uma coisa bem interessante. O bispo dele tem duas diagonais para se movimentar. E uma delas tem uma torre. Então, se o bispo dele se movimenta assim e consegue chegar nessa torre, ele pode ir lá e capturar, porque é uma peça inimiga e está no movimento do bispo. Um bispo ele tem um valor variável. Tem gente que diz que ele vale 3, tem gente que diz que ele vale 3,5, tem gente que diz que ele vale 4, tem gente que diz que ele vale 3,2. O mais normal, assim, que o pessoal mais considera, é o valor de 3 pontos. Aqui eu vou ditar que o bispo vale 3,5. Mas dizer que ele vale 3 também está correto. Só uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo da torre é a pontuação dela, quanto ela vale. No peão eu falei que ele vale 1. Há pouco tempo no bispo eu falei que ele vale 3,5. Mas se você quiser considerar por 3, tudo bem, não tem problema. E a torre vale 5 pontos. A torre ela vale 5 pontos. Esse foi um ponto que eu esqueci de falar no outro vídeo, mas eu estou colocando aqui nesse aqui. Então esses foram os bispos.